Tá legal. Pessoal, boa noite, tudo bem? Olá, todos me vendo e ouvindo? Maravilha. Oi, pessoal do Acre, do Rio, pessoal de Ribeirão, São Paulo, meus cross lovers. Maravilha ter vocês por aqui, viu? Muito bom, tem convidados aqui também. Parabéns aos convidados que vieram aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre essa oportunidade. Em seguida será demonstrada pelo Juliano, certo, Juliano? Muito bem. Olá, Miguel. Maravilha, Juliano. Vou estar gravando aqui também. Vamos ver depois como é que faz para fazer a conversão. Gravar é fácil, né? Bom, pessoal, como todos sabem, vamos começar aqui a falar sobre a saúde bucal, né? Esse treinamento é um treinamento específico, né, da linha Glister. Todos sabem disso, né? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Eu não consigo fazer duas palestras iguais, então eu procuro sempre estar acrescentando as coisas do meu dia a dia. Esse começo, para quem já assistiu, é mais ou menos igual, mas assim, para quem não viu, a dor de dente, ela é um problema que segue a humanidade já faz muito tempo, né? Então aqui é uma escultura da Idade Média, onde mostra aqui perfeitamente qualquer interpretação das pessoas frente a esse desconforto na boca, né? O pessoal descrevia como se fossem demônios dentro do dente. Quem já sentiu essa dor sabe bem do que se trata. Espero que poucos de vocês tenham passado por isso. Vamos daqui para frente. O início da nossa história, né, como na odontologia, para quem não sabe, né, tudo começou com a história dos barbeiros, né? Então, o pessoal que cortava o cabelo, que fazia a barba das pessoas, é também aquela pessoa que cuidava dos dentes. Por isso que a nossa cadeira, até hoje, ela tem alguma semelhança aí com a cadeira dos cabeleireiros. Todo mundo aqui está seguindo, ok? Entendendo direitinho? Ah, tem gente no link errado? Ok. Bom, maravilha. Eu coloquei de novo a chamada ali no Face agora mesmo. Espero que o pessoal, então, corrija, né? Qual que é o link correto. Então, como é que começou a história, a minha história com a Glister? Em 2003, eu já estava muito frustrada, porque tudo que eu fazia para mim e para os pacientes não tinha resultado. Eu continuava tendo cáries e os meus clientes continuavam tendo tanto cáries como sensibilidade e também tártaro. Por mais que eu orientasse, eu aplicava tudo que eu aprendi na minha graduação, ensinava com todos os detalhes, eu via as pessoas buscando realmente colaborar, né, consigo mesmo, eu não tinha resultado de 100%. Né? Então, assim, muitas pessoas me perguntavam que creme dental que eu recomendava. Eu falava, olha, usa qualquer um porque é tudo igual. Né? Em 2004, por motivos pessoais, eu acabei indo para o Japão. E em seguida, já em 2005, já comecei a trabalhar com a linha Glister num consultório. Né? Então, e por que eu corri atrás da Glister lá no Japão? Assim que eu entrei no Japão, eu não tinha o cadastro da Emily, né? Experimentei usar alguns cremes dentais lá e logo eu percebi o início dos problemas, né? A primeira coisa que eu senti foi sensibilidade. Daí eu pedi um socorro ao pessoal da Emily do Brasil, que me indicou uma pessoa lá no Japão para eu estar me tornando empresária lá também. E até hoje eu tenho cadastro lá no Japão. Então, lá no
no Japão, eu comecei a trabalhar logo em seguida na clínica Nagai, né? E logo, assim, observando a amostragem dos brasileiros, eu vi que os problemas eram exacerbados lá. Se eu via os problemas aqui no Brasil, lá era muito pior. E eu fiquei com uma série de pontos de interrogação. Por que o pessoal lá tinha mais problemas que a gente aqui, né? Pensei na alimentação, pensei na água, tudo mais. Mas aí me deparei com um caso chamado Ruth e Paulo. Ruth e Paulo é um casal que já haviam passeado pelo Japão inteiro buscando uma solução para o seu problema. Ambos tinham problema de gengiva, né? Então eles estavam com sangramento, com mau hálito e com os dentes amolecendo e tendo perda dental. Por mais que eles procurassem especialistas, usassem cremes dentais caríssimos, né? O último que eles usaram custava na faixa, comparando com o preço do Brasil, quase que R$ 100 o tubinho, né? Então eram cremes dentais específicos e medicamentosos. Então, apesar de eles se esforçarem, eles não tinham resultado, tá? E aí foi quando eu sugeri, falei, olha, eu conheço uma linha de creme dental muito boa, né, americana. Lá no Japão, o nome da Glister não é Glister, é Strident, porque o japonês não consegue falar Glister, por isso. E recomendei, então, a linha Glister para esse casal. E, para nossa surpresa e alegria, esse casal passou a ter bons resultados. Ele, puxa vida, né? Que bacana. Vamos ver o que acontece se eu trocar o creme dental de todo mundo. E foi isso que eu fiz. Me determinei a convencer todos os pacientes do Japão a trocar pelo creme dental, pela linha Glister, né? E também eu pude observar lá no Japão a superioridade do poder bactericida do nosso creme dental, né? Lá nós temos um microscópio que observa a bactéria ao vivo, sabe? É na hora. Coleta a saliva, põe no aparelhinho e você vê já os bichinhos, né? Parece um aquário lindo, cheio de filhotinhos, né? Assim que é a nossa flora bucal. Mas assim que a gente escova com a Glister, essas bactérias, elas, poucos segundos depois, elas já não existem. É impressionante. Pessoal, quem tiver dúvida, pode estar escrevendo, eu vou estar acompanhando aqui, tá ok? Então, vamos lá. Falando do microscópio, nossa boca vive aí bactérias, vírus, fungos, etc, né? Qualquer abertura do dente, mucosa, gengiva, é uma porta de entrada. É diferente de um machucado na pele, né? O machucado na pele, ele cicatriza sozinho. Porém, a abertura no dente, ele não fecha sozinho. Ele precisa da ajuda de um profissional, tá? Então, a gente costuma falar, né, que a boca é a porta de entrada para a saúde ou para a doença. Então, para quem nunca viu, aqui é uma fotografia mostrando o principal causador da cárie. Então, essas bolinhas cor-de-rosa são os famosos Streptococcus mutans, tá? Eles têm grande afinidade por açúcar. E essas fibras, né, essas minhoquinhas verdes, nada mais são do que as fibras alimentares. Então, elas vêm, grudam ali em volta, elas consomem. E eu brinco com a criançada, mas basicamente esse é o conceito. É como se o xixi da bactéria causasse a cárie e o cocô da bactéria causasse o tártaro, tá? Fazendo aí um comparativo simples. Então, aqui mostrando na figura a cárie aguda, né? Por que ela é considerada aguda? Ela tem a cor mais clara, né? Você percebe que o esmalte fica extremamente branco e opaco, né? Então, um dos primeiros sintomas, né, de que o dente não está legal, de que ele está sofrendo ataque de bactérias, é ele ficar com esse aspecto de giz, né? Como se fosse um gesso. Então, o dente opaco, de cor opaca e mais clara, ela significa o quê? Que ele está com perda de mineral. Até aqui tudo bem? Essa aqui já é uma cárie mais agressiva, uma cárie química, além de conter açúcar, essa pessoa também consumia muito refrigerante, café, né? Isso pode acontecer também, esse tipo de cárie pode acontecer também após quimioterapias, algumas radioterapias
tá? Porque ocorre uma perda muito grande de substância mineral no caso desses pacientes que sofreram esses tratamentos. Então, aqui do lado esquerdo, você vê como seria uma cárie, uma fatia de uma cárie, né? Bem fininha, a ponto de você conseguir observar no microscópio. Então, fica como se fosse um tecido todo roto, né? Ele desmancha, ele esfarela. E aqui, do lado direito, né? Os vilões, tá? Os açúcares. Então, o que eu costumo fazer, né? Quando eu encontro cáries agudas, né, eu recomendo que escovar com glister a cada 3 horas, né? Quando você usa a glister após a alimentação, você vai estar usando o creme dental como um produto de limpeza, né? Agora, se você utilizar a cada 3 horas, mesmo que em jejum, ou seja, você não comeu nada e vai lá e escova o dente, você vai estar utilizando esse mesmo creme dental como um tratamento, tá? Você vai estar tratando essa cárie. Foi o que eu recomendei agora ontem, isso, para uma paciente nova, perdão, ontem não, sexta-feira, uma paciente nova, ela veio com pontos de cárie, vários dentes, né? Uma delas estava bem aguda, então é uma estudante de medicina, pedi para ela estar escovando então, a cada 3 horas, 4 horas, né? Para estar remineralizando, para estar recuperando esses esmalte antes de começar o tratamento. Tá ok? O som tá chegando picotado. Puxa, Elaine, minha internet aqui até que tá legal. Pode ser problema da sua internet aí. Espero que melhore. Seguindo aqui, eu vou mostrar então a cárie crônica. Essa cárie crônica são essas pintinhas pretas, né? Ela tem essa característica escura porque a substância cicatrizante que nós produzimos na boca, né? Porque o dente ele é um tecido vivo, tá, pessoal? Ele é vivo, ele tem um nervinho lá dentro. Eu explico para o paciente, é como se fosse o coração. Ele sente, quando você judia ele demais, ele tem um comportamento diferente. Então, às vezes parece uma pessoa, né? Cada dente parece que tem personalidade própria, cor própria, inclusive. Tá? Então, essas aqui são as manchinhas escuras, são as cáries crônicas. Algumas pessoas podem apresentar um escurecimento, né, quando começam a usar a glister. Então, se a pessoa tinha uma cárie aguda, né, e usando a glister, ela foi escurecendo. Se alguém reclamar disso, fala, puxa vida, comecei a usar a glister e eu percebi que apareceram umas manchinhas escuras, tá? A gente pode explicar que, na verdade, é um bom sinal, né? Como vocês estão vendo aqui nessa foto, essa substância bem escurecida é a substância que nós produzimos como cicatrizante, tá? Então, a cárie crônica é uma cárie que houve tempo do organismo se defender, tá? Então, você vê que é um tecido já mais organizado, né? Roto e desmanchado como aquele outro. E quando a cárie é interna? Então, existe hoje uma cárie chamada cárie oculta, né? A gente observa isso de vez em quando tem uma pequena aberturinha do lado de fora e por dentro o dente desmanchou, né? É um efeito que nós estamos atribuindo ao excesso de flúor, né? Ou seja, o dente fica muito resistente pelo lado de fora, mas ele continua fraco pelo lado interno, né? Isso pode acontecer a cárie oculta e normalmente ela tem um caráter agudo, né? Nesse caso, é recomendado sim a terapia glister, né? Procurar o dentista bem rapidamente, porque essas cáries ocultas elas dão um canal rapidinho. Sim, então, como eu falei, né? Infelizmente, quem fez químio, existe essa perda de mineral, então eu aconselho você estar suplementando a sua alimentação, né? No nosso caso, não sei se você é empresária, mas temos o Calmag, que é maravilhoso. Eu recomendaria o Calmag, a proteína e a vitamina C, ok? O vídeo está parado. Eu segui agora, está escrito tratamento da cárie crônica. Não sei se vocês estão seguindo esse slide, ok? Então, o tratamento da cárie crônica, basicamente, eu peço para estar substituindo o creme dental, né? Ao invés de usar o que a pessoa costumava usar, que não a protegeu, concorda comigo?
Se ela usava um creme dental e ela teve a cárie, é porque aquilo que ela estava utilizando não protegeu tanto assim, certo? Eu nunca atendi um paciente que falasse absolutamente, eu nunca escovo os dentes, né? Em 22 anos de profissão, isso nunca aconteceu comigo, nunca vi, certo? Então aqui eu vou fechar a solução Glister na última escovação e, lógico, procurar um cirurgião dentista. Vamos seguindo. Cárie pega sim, né? Como são causados por bactérias, elas pegam. Então, inclusive no caso multipalvo, era o casal e os dois tinham problemas de gengiva, tá? Um ficava passando para o outro. Então, normalmente, cárie e problemas de gengiva, problemas bucais, segue a mesma regrinha de probleminha ginecológico, né? Se puder tratar o casal, é melhor. E se os filhos têm cárie, pode olhar os pais, é porque os pais têm cárie. Então não adianta tratar só dos filhos, ok? Se os filhos têm cárie, lógico, tem que tratar dos filhos, mas tem que ver os pais também, tá? Senão as crianças voltam a ter cárie novamente, tá? Essa é uma brincadeirinha que eu fiz, né? Ao contactar uma pessoa nova, banhe glister, por favor. Aqui seguindo, problemas de gengiva e periodonto. É muito comum eu receber pacientes nessa situação, né? E você conversa com a pessoa e pergunta quantas vezes eu tenho no meu relatório, todo mundo marca, né, que preenche essa ficha de anamnese, né? E cada um assina a sua ficha. Ou seja, aquela informação tem que ser correta. A grande maioria das pessoas que vêm nessa situação, elas escovam 3 vezes por dia, né? Aí a impressão que dá, você fala, puxa, parece que essa pessoa não escova, né? Mas logo em seguida elas mudam, depois eu vou mostrar. Aquela placa, desculpa, voltando aqui o slide um pouquinho, essa placa aqui, pela característica dela, é uma placa muito fácil de estar sendo removida. Basta corrigir o creme dental, ter uma boa escova também é importante, né? Que tudo isso aqui desaparece, inclusive os sintomas. A pessoa escovou 2 dias direitinho, passou o fio dental, isso aqui some tudo, certo? Agora, se deixar, vira essa outra situação aqui. Isso é verdade, a gente não precisa escovar com força, tá? Porque assim, a cerda, né? Faz de conta aqui que meus dedos são as pontinhas da cerda. A ponta da cerda é que limpa o dente. Se você força a escova e vira a cerda, a barriga da cerda não limpa, tá? Então não adianta você forçar. Quem tem que tocar a superfície do dente são as pontinhas da cerda, ok? E a escova tem que ser macia. Mas a gente vai falar um pouco mais desse assunto mais à frente. Pode causar aftas também, porque a falta de escovação deixa o ambiente da boca muito ácido. Então, o que acontece? O tempo todo nós estamos comendo coisinhas duras também, né? Então, você vê amendoim. Poxa, é super duro. Pipoca, não é duro? Então, o tempo todo nós estamos fazendo micro machucadinhos, né? Só que se sua boca fica sempre ácida, ela não consegue cicatrizar e acaba se transformando numa afta traumática, tá? Só seguindo aqui, já eu respondo de novo as dúvidas. Aqui, então, esse aqui é o tártaro amarelado, né, que foi se formando devido a má escovação, né, ele foi mineralizando, né, na nossa saliva tem minerais, então ela começa a endurecer o tártaro. Deixa eu ver aqui a dúvida. Não, desse com essas manchas não é causado por causa de cigarro, não. Então, esse aqui a gente vai estar. É justamente sobre isso que eu estou falando, tá? Olha, esse aqui o problema é o seguinte. Tá vendo a diferença entre o paciente anterior e esse aqui? É bem visível, né? Vou voltar aqui para vocês verem, observarem bem. Olha só, né? Esse tártaro está para cima da gengiva, ok? E a cor dele é amarelada. É da mesma cor dos nossos ossos, tá certo? Então, essa é um tártaro mineral. Agora, observando aqui, esse é um paciente que você percebe que o paciente escovou, né? Você vê o dente tá lisinho, não tem aquele monte de massa grudada. Porém, vocês estão vendo essas manchas escuras.
E algumas estão dentro da gengiva. Se a gente conseguisse abrir essa gengiva aqui, iria perceber uma série como se fosse uma crosta amarronzada dentro da gengiva, coladinho em volta da raiz. É esse tipo de tártaro que causa a perda. Tanto que você vê aqui que a pessoa já perdeu dentes nessa situação, né? E os dentes começam a bagunçar. Eles parece que eles têm, cada um tem para um lado, né? O que estava tudo alinhadinho, começa cada um, né? Ir para uma direção diferente. Não, esse tipo de escurecimento não sai com blister, tá, André? Esse aí é por causa do tratamento de canal. O tratamento de canal ele tende a escurecer, sim, mas é porque o dente morre, tá? O dente morto, ele tem cor de dente morto, né? Você observa um galho verde na árvore. Se você quebrar aquele galho, desconectar o galho da árvore, que acontece? Ele enrijece, fica marrom, né? E fica friável. Então, é exatamente o que acontece com o nosso dente. Tratou o canal, ele fica rígido, friado, ressecado, apesar de estar dentro da boca, e fica com esse aspecto amarronzado, tá? Então, assim, essa pessoa aqui, coitadinho, passou por vários dentistas, procurou tratamento, foi feito vários procedimentos, a gente percebe que ele operou a gengiva e tudo mais, e, no entanto, essa pessoa não teve resultado. Por quê? Provavelmente, apesar de todos os esforços, os cremes dentais comuns não limpam bem, tá? E por mais que ele escovasse, ele continuou formando tártaro, infelizmente. Então, assim, pessoal, a gente recomendando essa linha Lister para as pessoas, para os nossos amigos, parentes, nós vamos estar evitando que isso aconteça com eles, tá? Esse aqui é um outro caso, um caso de paciente meu. Vocês podem ver, né, que cada dente foi para um lado, ficou tudo desorganizado. E observem o osso da pessoa, o buraco que fez, né, uma cavidade. Então, por isso que o dente cai, né? É formada aquela massa escura em volta da raiz, causa uma inflamação em volta dele todinho, que ele se solta, tá? Por isso que o dente também começa a ir um para cada lado. Eles ficam mole, tá? Eles ficam mole e realmente começam a mudar de posição. Ah, sim, eu vou estar conversando sobre essa parte de alimentação, sim, tá, Eliane? Olá. Ok. Seguindo aqui. Então, essa inflamação, né, mais complicada da gengiva, quando forma esse tártaro escuro, ele começa dessa maneira, tá? Ele vai começando aos pouquinhos e vai aprofundando, ok? E com isso o osso vai desaparecendo pela acidez da inflamação, tá? Toda inflamação provoca uma acidez e os ossos não gostam de acidez. Eles são feitos com cálcio, né? Aliás, os dentes também não gostam. Então, essa acidez acaba ocasionando, então, na reabsorção óssea. Então, aqui, falando da minha teoria, que esse tártaro de cor escurecida, ela inicia com resíduo de produto químico, porque ela é totalmente diferente daquele tártaro mineral. Eu estava questionando uma amiga minha que se formou comigo, ela hoje mora nos Estados Unidos e tem uma belíssima clínica que cuida dessa parte de gengiva, né? Ela é periodontista. E eu estou aqui discutindo com ela sobre esse assunto, né? Eu perguntei para ela, poxa, é possível que os cremes dentais causem esse tipo de tártaro? Ela acredita que não. Porém, quando eu falei para ela, impressionante, né? De 10 anos para cá que eu venho recomendando a Glister, de todas as pessoas que eu fui removendo esse tártaro escurecido e pedi para a pessoa se tornar fiel a Glister, e ela se tornou fiel, uma dessas pessoas é o meu próprio pai, né? Tem 5 anos que eu estou observando, né, o andamento da gengiva dele, e ele nunca mais teve esse tártaro escurecido, tá? Então, assim, poxa, então, se não é, difícil, né? Eles não conseguiram comprovar isso ainda. Mas, na minha opinião, tem tudo a ver, tá? Porque todo mundo que se tornou fiel a Glister não formou mais esse tipo de tártaro escuro. Você pode formar até aquele tártaro mineral, que fica para cima da gengiva. Esse tártaro, ele não causa perda de dente. O que causa perda de dente é aquele escurecido, ok? Mas então, né?
realmente deixando bem claro, essa é a minha teoria, tá certo? É o que eu tenho observado no meu dia a dia de mais de 10 anos indicando glister, tá certo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre um outro problema que nós encontramos também, né, algumas queixas, que é sobre mau hálito. Não sei se vocês já ouviram falar, né, o cásium. Cásium é quando a pessoa tem a amígdala toda cheia de furinhos, né, e às vezes acumula ali restos de alimentos e forma uma inflamação. E como é a amígdala, ela já é um órgão de defesa, então ela produz muitas células, né, da série branca, né? Então, ela acaba ocasionando esse tipo de mau hálito, tá bem? Então, o caso é uma das situações que causa mau hálito. Esse aqui é essa burra lingual, que também é responsável pelo mau hálito, né? Então, é importante escovar a língua. Aqui, como escovar a língua, para quem não consegue escovar com a escova, né? Eu sempre aconselho a pessoa estar varrendo a língua de dentro para fora, ela pode estar varrendo, que fica mais fácil. Se não conseguir mesmo assim, pode estar usando aqui o raspador. Deixa eu ver aqui, tem uma dúvida? Em termos científicas, da sua teoria. Exato. Então, por que eu acredito, né, que tem a ver com a retenção de resíduos químicos? Eu observo, por exemplo, quem usa a Oral-B. Né? A Oral-B, eu observo já na hora, quando eu passo o espelho na mucosa, já no espelho fica cheio de gelatina. Tá? Ou seja, a pessoa escovou o dente, ela enxagou, veio no consultório achando que está tudo limpinho. Estou lá fazendo a anamnese e eu não consigo nem enxergar mais o dente de tanta gelatina que forma no espelho. Aí eu pergunto para ela, por acaso você usou Oral-B? Né? Até hoje eu não errei nenhuma, tá? Não errei nenhuma vez. Ah, usei Oral-B, né? Então eu falo, infelizmente aqui, tem resíduo químico. Ou seja, se fica grudado na mucosa e tudo mais, por que não também dentro da gengiva, né? E os produtos da Amway, por característica da empresa, os produtos da própria Amway, todos eles são 100% solúveis em água, tá? Ou seja, você usou o pimental, bochechou, cuspiu, saiu tudo, certo? Os pontos brancos, Gerson, é o caso. Caso é como se fosse bolinhas de pus duro, vai? É como se fosse um pouquinho bolinha de pus que fica presa ali dentro. Tem gente que tem até bem profundo. Isso causa mau hálito. Só estou lendo aqui um pouquinho as dúvidas, tá? Estão seguindo aqui. A gente já chega nesse ponto, Eliane. Então, aqui, ó, o tratamento preventivo para caso essa burra bucal é justamente bochechar, né? Eu coloco, no caso da solução bucal blister, que o sabor da água oxigenada é ruim, né? Então, eu peço para a pessoa estar usando a solução bucal e meio a meio de água com água oxigenada 10 volumes. Ela pode bochechar e gargarejar por 30 segundos para ajudar a limpar aqui essa região também. Tá? Quem tem muita tendência a essa burra lingual também pode estar fazendo esse gargarejo e depois usa o raspador de língua. Tá certo? Ficou claro, pessoal? Pessoas diabéticas, Yara, realmente tem mais tendência a cárie, viu? Então, no caso, quem tem diabetes, depois eu falo mais pra frente. Tem que usar bochecha, tem que escovar várias vezes, porque a própria saliva dela contém açúcar, tá? Esse aqui é um assunto polêmico, né, chamado fluorose, né? Polêmico porque a Sabesp, ela acha que toda água tem que ter 0,9 de flúor, né? O CRO tá até agora há pouco com um jornalzinho do CRO que eles consideram que o seguro para um país tropical como o nosso é ter 0,7 de flúor na água. A Sabesp se justifica falando que do início até o final do fornecimento, né, a ponta de quem está recebendo lá a água, né, tratada, ela já tem uma perda de cloro e de flúor, né? Porém, essas pessoas que estão no caminho e recebem essa água com alto teor de flúor, acabam desenvolvendo, então, a fluorose, tá? Então, fluorose o que é? Ele é um defeito na calcificação. Você vê aqui o dente todo manchadinho de branco. Esse aqui é um defeito
né? Então, são dentes que têm mais tendência a sofrer problemas. Ok, aqui é um caso de fluorose já mais severo, né? No caso dos dentes posteriores, é bem crítico, né? Eu recebo aqui algumas crianças que o dente simplesmente começa a esfarelar. É triste. E, infelizmente, é da água, né? Não é do creme dental. Eu nunca vi um caso de fluorose causado por creme dental. No entanto, as mães ficam aí toda preocupadas quando a criança está engolindo um pouquinho de pasta de dente. Então, mães, um copo americano de água da torneira tem mais flúor do que numa porção de creme dental. Tá certo? Então, assim, tenho mais medo da água do que do creme dental. Combinado? Causa do fluorose, então, assim, a causa mais comum realmente da fluorose e a osteofluorose, que é a que eu tenho mais preocupação, né? A pessoa que tem a fluorose nasceu com o dente com aquele problema e vai ficar assim, não vai piorar, tá? Lógico, ela vai ter que ter cuidado, né? Porém, os ossos dela, né? Se ela tem fluorose nos dentes, ela tem a osteofluorose também. Só que a osteoporose, sim, é progressiva. Ou seja, se a pessoa continua consumindo flúor, essa osteoporose vai virar uma osteoporose, tá? Então, eu sempre oriento, quando eu vejo crianças aqui com fluorose, eu já recomendo para a mãe estar ministrando suplemento de cálcio, no nosso caso, calmário, tá? Para essas crianças, já para estar prevenindo isso aí. Algumas aceitam, outras não, o que eu posso fazer é orientar, tá certo? Mas realmente a osteoporose é bem preocupante. Então, assim, eu ensino as mães a estarem observando, né, com que tipo de água que ela está utilizando. Um jeito de estar diminuindo esse flúor da água, eu confirmei isso agora com um professor de química, né, é você usar ácido bórico, né? Aquela água boricada, você pode misturar, só que eu não sei a proporção. Eu estou falando, mas eu não sei te dizer quanto que você tem que colocar de água boricada por litro para estar anulando esse flúor da água. Espero tirar essa dúvida com ele logo, né? Para fazer esse cálculo, para poder passar para vocês. Tá? Mas enquanto isso, então comprem filtros com carvão ativado, porque ele falou que ele não remove 100%, mas diz que ele dá uma baixada, tá? Ferver a água piora, tá? Então, na hora de ferver a água, ele tira o cloro, mas o flúor ele não tira. Vou seguir aqui, para a palestra não ficar muito, muito longa, tá certo? Depois eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Não tive outra pessoa falando sobre glícia causar náusea e acabar ajudando a pessoa a parar de fumar. Tá? O que eu percebo é o seguinte, como a glícera ela tira bem os resíduos, você passa a sentir melhor o sabor da comida, essas coisas. Então, de repente, limpou a sua língua e você passou a sentir mais o sabor do cigarro. Aí você percebeu o quanto que é ruim, tá? Essa é a minha teoria para o seu caso, tá? Aqui, então, eu queria que vocês observassem o que seria o sorriso ideal, né? Então, dentes com a cor homogênea, o aspecto brilhante, a gengiva, né, terminando com uma cor bem rosa clara, né? E ela termina bem afiladinha, parecendo uma letra I, entre um dente e outro. Essa é a gengiva ideal, ok? Então, só para a gente ter aí uma meta a perseguir. Seguindo, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre fio dental, né? Sei que todo mundo tem preguiça, não vou dizer que eu também não tenho, também tenho preguiça, tá? Mas tem que ser passado. Tem uma dentista britânica que está desenvolvendo aí uma teoria de que se consumir xilitol durante o dia, não precisa usar o fio dental. Mas aqui nós não temos xilitol para consumir, né? Então a gente vai encontrar, então, xilitol no nosso creme dental, como eu vou falar mais para frente. Em alguns chicletes da marca Mentos tem xilitol, tá? Mas eu não sei se seria suficiente para justificar não utilizar o fio dental. Então,
Na dúvida, eu recomendo, pelo menos uma vez ao dia, usar o fio dental sim, tá? E o jeito correto é como está sendo mostrado aqui na foto. O fio dental ele tem que penetrar nessa partezinha da gengiva, tá? Ele tem que abraçar o dente e deve ser esfregado naquela região, tá certo? É estranho com a sua terapia, tá? A não ser que ela tenha alergia a algum componente, tá? Não é porque o nosso creme dental é superior que não causa alergias. Eu tenho uma paciente que ela é alérgica a parabeno, tá? E nosso creme dental tem parabeno. Infelizmente, todo produto tem que ter conservante. E todo conservante é veneninho, senão não seria conservante. Senão não mataria bactérias, essas coisas. Tá certo? Todo conservante ele tem um componente tóxico, né? Então, assim, pode ser que a pessoa tenha aí uma alergia a parabeno. Aconselharia essa pessoa estar verificando se ela tem esse tipo de reação com outros tipos de produtos também. Então, vamos falar um pouquinho sobre escovação. Ah, sim, pode ser passado, tá? Se você quiser passar o fio dental com blister, mas só pode ser blister, tá? Porque, infelizmente, outras marcas usam areia, né? Comparando, né? Eu brinco com os pacientes, eu falo assim, é como se Colgate usasse paralelepípedo e a Glister tivesse bolinhas de gude para fazer a escovação, né? Então, se você usar uma outra marca, ele pode começar a dar sensibilidade se você esfregar com o creme dental, tá? Olha que bonitinho, até o gatinho consegue escovar os dentes, então nós também conseguimos. Aqui eu mostrei três figuras, né, da posição correta de estar fazendo a escovação, e o que eu tenho recomendado enquanto a nossa amada escova glister não volta, né, eu recomendo aqui estar usando duas escovas, uma reta e uma em zigue-zague, com as cerdas irregulares, tá? Isso só à noite. Então, à noite você vai fazer a faxina. Faz o bochecho, usa primeiro escova reta, fio dental, tá? Se quiser passar uma água, pode passar. Aí escova com a escova reta, enxágua, e escova novamente com a escova em zigue-zague. Com isso, você vai aumentar em muito o poder da sua higienização, tá? Uma vez ao dia, essa escovação é a que eu recomendo, ok? Para quem tem dentes, por exemplo, implantes, dentes muito afastados, aí é recomendável usar também outros artifícios, né? Essa aqui é a escova chamada bitufo, para dentes de difícil acesso. Para quem tem um dente muito aberto, ou seja, já teve uma perda óssea, eu recomendo a escova interdental, embaixo de próteses também. E nos implantes, eu recomendo essa escova interdental. Então, uma parte, né, dos nossos métodos preventivos, lógico, tá a parte de alimentação. Então, para quem me perguntou, né, sobre quem não consegue escovar, se existem alimentos que ajudam, no geral, né, as folhas cruas, né, agrião, salsão é maravilhoso, né, rúcula, a escarola, a cenoura crua, tá? Esse tipo de alimento, ele é praticamente autolimpante. Então, assim, eles ajudam realmente melhorando essa higienização. E recomendado também pelo teor de vitamina delas, tá? Beber água, é muito importante a ingestão de água. Falando isso, eu não bebi. Ah, porque se você não tem a quantidade de água correta, né, você não vai ter salivação, tá? E essa salivação, ela é importante, tá? Na saliva nossa, ela tem uma série de propriedades reguladoras da boca, né, além da digestão e tudo mais, de molhar os alimentos, né? Então, isso facilita também a mastigação e facilita a digestão. Então, é importante a gente ingerir água, ok? Vou falar então agora sobre o creme dental, né? Dentifrício, então para quem vai falar com algum profissional, vou recomendar a nossa linha. Se você chegar falando de creme dental, ele já fica meio assim, né? Eles vão pedir um nome científico, né? Então o nome certo é dentifrício, tá bom? Ele é o principal coadjuvante da escovação, né? O ator principal é a escova, né? Sem a escova você não escova. Então, primeiro, escova é a mais importante. Segundo, mais importante,
é então o creme dental, né? As vantagens do nosso creme dental. Todo mundo já sabe que ela limpa sem agredir, ela é concentrada, então para vocês terem uma ideia, um tubo de creme dental grande para uma pessoa escovando 3 a 4 vezes ao dia deve durar 5 meses, tá? O creme dental pequeno ele vai durar em torno de 30 dias, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, o nosso creme dental está muito longe de ser caro, né, gente? É barato pra caramba. Vamos falar aí dos dois. Ah, eu errei, contei. Tem um erro aqui, desculpa. Contém, então, 2 ingredientes bem especiais, tá? Sim, a água fluoretada da torneira, se você tiver um bom filtro contendo carvão ativado, segundo esse professor de química que eu conheci há pouco tempo, ele é especialista em água, ele falou que dá uma diminuída, tá? Outra coisa que eu ouvi falar é que aquele filtro de barro também ajuda a dar uma cortada. E, no caso, a água boricada também. Só não posso falar aqui quanto de água boricada por litro você tem que colocar para estar anulando o flúor, tá? Eu coloco uma colher de chá num litro. Mas essa é a minha receita. Então, ok. O nosso creme dental contém silodente, tá? Silodente, para quem quiser, depois eu encontrei a ficha técnica desse abrasivo. Ela é uma sílica hidratada angulada, ou seja, ela é uma bolinha em vez de ser a areia cheia de ponta, ela é uma areia boleada, tá? Ela tem uma ação polidora. Para você ter uma ideia, se você pegar a nossa blister e colocar na ponta do dedo, é assim que eu ensino a fazer a demonstração, inclusive, né? Eu peço a pessoa colocar no dedo direito um pouquinho do creme dental comum e sentir a textura. Um pouquinho da glister na mão esquerda e sentir a textura. São totalmente diferentes. Então, quem tiver a curiosidade, faça isso em casa. É uma demonstração fácil de fazer em qualquer lugar, né? Para as pessoas notarem a diferença química entre uma e outra. Então, o nosso creme dental, o pessoal fala, nossa, parece um creme hidratante, né? Porque você não sente a abrasividade. Porque ela além de ser boleada, né? Tem micro bolinhas, ela tem 13 microns. Então, para vocês terem uma ideia desse tamanho, ela é pouquinha coisa maior do que uma hemácia, né, do nosso sangue. Essa célula, para você ter ideia, a hemácia, é a menor célula do nosso corpo. Então, para você ter uma ideia do quão pequenininho que é o nosso abrasivo, tá? E é por isso que o nosso creme dental, ele enxágua com facilidade. Não tem praticamente nada de liga, né? Enquanto a maioria dos cremes dentais, eles colocam uma base, como se fosse uma gelatina, e enche aquilo ali de sabão, colocam aí areia e tudo mais, o nosso não tem essa liga, né? E por isso que ela enxágua, ela é praticamente puro abrasivo. Ao contrário do que o pessoal pensa, o nosso creme dental, ele tem muito mais abrasivo do que o outro. Só que ele não arranha e nem desgasta, ok? E ele é o que dá essa consistência de creme hidratante no nosso creme dental. E você vê que ele é firme, ele não fica vazando, pingando, né? A Oral-B você abre assim, ele faz até um varal, né? De tanta meleca que tem. Ele remove tudo que está extrínseco ao dente. Inclusive, então, nicotina, né? Corantes. Então, o efeito clareador que nós temos no nosso creme dental, ele é dado pelo silodente, tá? O nosso creme dental não contém clareador, tá? Ele não contém gel clareador, tá? Ele só tem um abrasivo de excelente qualidade. Não existe abrasivo com qualidade melhor do que o nosso silodente, tá? Simplesmente não existe, ok? E é por isso que ele enxágua com facilidade. Eu explico assim, imagine que você tem um monte de brita jogada no quintal, ou um monte de bolinha de gude jogada no quintal. Qual dos dois vai enxágua mais fácil se você passar uma mangueira? Lógico que as bolinhas de gude, certo? Então é por isso que o nosso creme dental, ele também dissolve, ele sai totalmente da boca ao enxaguar. E é por isso também que ele não gruda na pia, né? Para quem lembra como é que é usar Colgate, né? Quando o Colgate gruda na pia e seca, você quase precisa de uma espátula de pedreiro para tirar, né? Ela fica realmente muito endurecida, tá ok? E o nosso creme dental já não faz isso.
E é por isso que só de usar um pouquinho, né, é o suficiente para estar fazendo, então, a correta higienização. Outra substância interessante é o xilitol, né? O xilitol, ele é um açúcar natural, e eu brinco que ele tem o efeito de isca de barata, né? Ele atrai a bactéria, né? Como se fosse um atraente da baratinha. Ele atrai a bactéria come o xilitol, feliz da vida achando que é açúcar, só que não é. E ela não consegue digerir. Resumindo, a bactéria morre de fome, tá? Então, por isso que quem tem diabetes tem que escovar mais vezes. Para quê? Para que tenha aí um controle do número de bactérias causado pelo xilitol, tá? O xilitol vai controlar aí o número de bactérias da boca. Inclusive, né, em toda essa região, quem tem tendência a dores de garganta e tudo mais, né, escovando mais vezes, também vai facilitar, vai diminuir esse tipo de infecção bacteriana, ok? E o xilitol também ele tem o efeito de diminuir o tártaro, tá? Muitas pessoas me falam, me agradecem por esse motivo, né? Realmente, sai muito mais barato você usar blister do que vir fazer limpeza no dentista. A solução bucal, falando rapidamente, gente, já são 8h15, é um ingrediente bactericida, é o cloreto cetilpiridino. Ele é a mesma substância que contém no oral B, tá certo? Só que o nosso tem um sabor muito superior, é muito mais gostoso, né? Extremamente econômico. E uma coisa que a gente percebe, né? Ele remove, ele ajuda a limpar, ele aumenta o poder de limpeza do nosso creme dental. Então, eu ensino as pessoas a usar antes e depois. Pode estar usando, então, dissolve no copinho, põe um pouquinho na boca antes de escovar, né? E usa novamente, repete a dose após a escovação. Então, quando você usa depois da escovação, ele vira um bactericida. Antes da escovação, ele é um facilitador de higiene. O xilitol, Marta, se você quiser depois, pede o seu platina, eu posso passar essa cópia, tá? Fique tranquila, se você não. Aliás, para todo mundo, ok? Não se preocupe. Peça para o seu platina que eu mando a cópia, tá? O cloreto cetilpiridino não deve ser usado como exagero. Tipo, meu pai, né? Meu pai, ele estava usando o bochecho quase que puro para fazer escovação. Tá? Então, eu percebi que algumas restaurações dele começaram a manchar as rosas. Eu falei, pai, tá manchando, o que está acontecendo? Aí ele me contou como é que ele estava fazendo a higiene, tá? Se o fabricante ensinou a diluir, tem que ser diluído, tá bom? É pouco, né? Tem que usar em quantidade moderada. Tudo que é bom em exagero faz mal, tá? O que seria exagero é usar ele puro. Tem gente que resolve usar puro ou mais concentrado do que já pedem, né? Então, assim, quando eu indico só o creme dental, quando eu quero indicar só o creme dental, é nessa situação aqui. Para prevenção, para sensibilidade, prevenção de aftas, para crianças, antes de fazer o clareamento, importantíssimo, né? Eu fazia antes clareamento laser, hoje eu nem preciso usar o laser mais. Eu peço para a pessoa estar usando creme dental uma semana, 10 dias antes de fazer o clareamento. Depois, quando a pessoa vai fazer o clareamento, não sente dor nenhuma, tá? A função do laser no clareamento é para diminuir a dor causada pelo clareador, tá? E pessoas saudáveis no geral. Porque quando as pessoas têm problemas, só um segundinho, gente, que eu vou ter uma emergência agora para atender, tá? Pronto? Caso de quando eu recomendo, tá utilizando o creme dental mais a solução bucal, né? Nessas situações aqui, a pessoa apresentou qualquer problema de saúde crônico, né? Eu costumo utilizar os dois, tá bom? Para quem é saudável, não é obrigado a usar a solução bucal todos os dias. Pode usar de vez em quando está com um pouquinho de dor de garganta, era um pouquinho que a pessoa não é certo. No caso, alta incidência de cárie, né, problemas gengivais, para quem tem próteses, por quê? Quem tem prótese é difícil de estar escovando direitinho, né? Então, sempre tem alguns cantinhos mais difíceis, então eu recomendo estar usando, então, o creme dental e a solução bucal.
Para quem está usando aparelho ortodôntico, para quem é respirador bucal, tá? Por que respirador bucal? O respirador bucal, ele acorda com a boca extremamente seca, a gengiva avermelhada, e a própria saliva, ela funciona como um agente que causa inflamação, né? A saliva fica seca ali e a saliva não consegue, a saliva nova não consegue molhar. Então, para ser removido essa película que forma, né, eu recomendo a pessoa estar usando o bochecho na parte da manhã para remover essa saliva ressecada, tá? O creme dental, olha, eu recomendo a partir do momento que a pessoa começa a ter dentes. Quanto leva para o creme dental para fazer efeito sobre a sensibilidade? Se a pessoa trocar imediatamente, não usar mais outro creme dental, ela geralmente observa em torno de 10 dias, a pessoa já percebe essa diferença. Eu pergunto da sensibilidade, a pessoa fala assim, nossa, é verdade, eu não estou sentindo mais. Essa é a resposta. A pessoa nem percebe a hora que parou, tá? Mas no geral, em torno de 10 dias. Aqui eu mostro que o aparelho, né, que eu estou comprovando a recuperação. Então, assim, as pessoas que têm cáries iniciais, eu consigo cicatrizar. Eu não sou eu que eu consigo. É a pessoa que usa o creme dental direitinho, ela que segue as recomendações. Então, graças ao empenho do paciente, é que a gente consegue comprovar esse laser, simplesmente serve para eu comprovar o quanto que ela melhorou, tá certo? Mas é possível a gente medir o sucesso do tratamento. Quando a pessoa está no início da cárie, começando a perder mineral, a gente recomenda a glista, eu peço para fazer o tratamento, que é aquela escovação a cada 3 horas, e rapidamente, né, a gente está medindo, né, a recuperação, ele chega a zerar realmente, ou seja, cicatriza em 100% as cáries iniciais, tá? Quando tem cavidade, infelizmente, esse efeito não acontece. Ele melhora, sim, a condição geral, melhora a qualidade da restauração depois, né, mas ele não consegue cicatrizar 100%. Pergunta de quem? Minha amiga usava glissa, ela fez implante, o dentista disse para não usar nenhum, para não arranhar. Isso é verdade? Ela está... Ok. Então, é que infelizmente os dentistas não conhecem sirodonte, tá? Eles não sabem, eles não têm noção do que é isso. Entende? Então, eles não sabem que o creme dental não vai arranhar absolutamente o implante. Pode ficar sossegado, tá bem? Eu já vi também alguns implantodontistas não recomendarem creme dental com flúor, né? Só que aí ele está pensando só no caso, né? Só está pensando no implante dele. Ele não está pensando nos outros dentes, certo? Então, acho que você tem que ponderar, né? A pessoa que recebeu essa informação, pare e pensa um pouquinho, né? O cara está pensando só no implante que ele fez, e os outros dentes, quem vai proteger? Tá certo? No caso, solução bucal usada uma vez por semana, no caso de pessoas saudáveis, tá? As pessoas que têm problemas de saúde, eu recomendo usar diariamente. No meu dia a dia. Então, aqui como é que eu faço, né? Como é que eu utilizo a nossa linha? A linha de tratamento Glycerin faz parte do meu tratamento. Assim que a pessoa tem o primeiro contato comigo, eu já explico a importância de estar trocando por um creme dental superior. Se ela não tivesse problema, se o creme dental dela tivesse 100% de sucesso, ela não estaria vindo me procurar, né? Então, eu peço a chance da pessoa, né, dar uma chance para um creme dental melhor, né, para ela estar conhecendo essa linha, que faz parte do tratamento e vai aumentar a longevidade do meu trabalho, né? Eu falo, olha, se você usar esse creme dental, a chance do meu trabalho durar mais tempo aumenta muito, ok? Ele prepara, né? O planeamento prepara a pessoa para começar o tratamento. E eu uso também como acabamento após a raspagem, tá? Depois que a pessoa remove tártaro e tudo mais, a gente tem que polir os dentes. Então, eu faço o polimento com a própria linha lisa. A gente pode sim estar passando, tá? Essa importância. Mas, assim, o público de dentista é um público difícil de trabalhar, viu? É bem difícil. Se um colega recomenda para um colega, ainda vá lá. Agora, o paciente recomendar para o dentista,
dificulta um pouco, mas vale a pena tentar, ok? Então, aqui é mais ou menos o que se espera de uma pessoa que passou de um dia para o outro a usar só Dextro, ok? Então, a redução do sangramento em torno de 6 escovações em média, a dessensibilização em torno de 2 semanas, 10 dias por aí, a remineralização também. O tártaro, se a pessoa escovar bem direitinho, daquela maneira que eu ensinei, com 2 escovas e tudo mais, muitas vezes nem forma mais, tá? Ou se formar, é um tártaro bem branquinho, bem fácil de ser removido. Às vezes sai até com palito de dente. Nesse slide eu estou explicando aqui alguns resultados financeiros diretos e indiretos, né, que eu venho observando. Então, assim, já teve pacientes que vieram me procurar, né, justamente porque ficou sabendo que eu recomendava esse creme dental. Eu, puxa vida, eu usei o creme dental. Uma dentista que usa, que recomenda isso para os pacientes é porque ela realmente se preocupa com a gente, né? Então, eu tenho indicações, assim, dessas pessoas. A gente percebe também que o tratamento ele se torna muito mais prático. Às vezes a pessoa vem e fala assim, tá doendo tudo aqui, todo esse lado dói. Aí você recomenda o creme dental, pede para ela usar direitinho, passa 10 dias. Aí ela vem e fala assim, olha, agora só dói um, né? E aí você vai procurar, naquele dente tem problema. Os outros eram sensibilidade, tá? Então isso me facilita muito, né? Eu fico muito mais assertiva na hora de fazer uma avaliação, tá? Redução de halitose, sangramento, então eu diminuo contaminantes aqui no consultório. Normalmente quando você faz uma raspagem com ultrassom, fica um sangueiro danado, tá? Então, como eu peço para a pessoa estar usando a Glister antes, quando vem para fazer a limpeza, é totalmente... O sangramento é bem menor, é muito menor. Chega a ser 80% menor, ok? Sensodine não é bom para cárie, tá? A única Sensodine que ela que é boa para cárie é a Pro Saúde, o Pro Esmalte, um negócio assim, se eu não me engano. Aqui eu queria mostrar para vocês, né, então, o paciente, né, como é que ele vem. Ele escovou o dente, passei o corante, você percebe que ele tem ainda resíduos, né? Normalmente é o próprio resíduo do creme dental que voltou a aderir no dente, tá? Então, só de fazer um polimento, a gente observa que a mudança, né, bem grande que acontece simplesmente ao polir. Eu ponho um pouquinho de glister, passo com uma escovinha, é esse o efeito que eu tenho já de imediato. O esmalte já na hora fica brilhante. E esmalte brilhante é sinônimo de esmalte saudável, ok? Eu tenho um vídeo no YouTube, se quiser, tá? Eu passo para vocês depois. Esse aqui é um outro teste que eu fiz. Foi um pacientezinho, amiguinho nosso, né, vizinho daqui do consultório. Eu pedi primeiro para ele escovar o melhor que ele pudesse. Ele usou um creme dental comum, né? Esse é do lado esquerdo. E aí do lado direito, o mesmo paciente com a mesma escova, com a mesma técnica de escovação que é a dele mesmo, com a glister. Então vocês verem a diferença, né? A mesma mãozinha escovando, como ficou diferente essa outra escovação. Tá? Passei o mesmo corante, até do lado esquerdo, tá, do lado direito, perdão. Passei até mais corante para ver se realmente tinha ficado limpinho. Então você vê a diferença simplesmente com o paciente escovando, né? Como fica superior à nossa higiene. Esse aqui é um outro caso, né? Uma paciente com uma saúde bem precária. Ela veio nessa situação, vocês veem na foto do lado esquerdo. Pedi para ela estar usando o creme dental, no caso, pedi para ela fazer o tratamento, né? Usar a escovação várias vezes. E vocês observam então, a grande diferença já para uma semana depois do resultado, tá? Eu não tinha iniciado o tratamento. Não ensinei escovação para ela. Simplesmente pedi para ela dar o seu melhor e escovar a cada 3 horas. Tá? Então, vocês observam a diferença entre um dente e outro. Você vê que nesse do lado esquerdo fica uma massa grudada no dente da frente. E esse outro já não tem. Observe também que o esmalte dessa pessoa já ficou bem mais brilhante e a gengiva deu uma clareada. Tá? Isso é sinal de que ela melhorou a saúde. Aqui é um outro caso, né? Do lado esquerdo, uma foto maior, não sei se vocês conseguem observar.
né? Uma placa bem amareladinha, próxima à gengiva. Uma paciente que escovava em torno de 5 vezes ao dia, certo? Então, ela aqui do lado direito, como é que ela ficou agora? Muito mais satisfeita, fechei também a restauraçãozinha aqui da frente, né? Fiz aí um tratamento estético, mas só isso que eu fiz, ok? Vejo que a gengiva dela ficou bem mais saudável também. É bem interessante, né, essas fotos antes e depois. Então, assim como vocês, né, o negócio Emily ajudando as pessoas a viver melhor, né? É meu projeto de vida. Então, eu espero que todos os meus pacientes cada vez mais sejam cada dia mais saudáveis, né? Eu quero poder viajar para Disney e o celular não toque lá, ok? Espero que tudo dê certo. Assim, eu observo que isso me ajuda muito também no dia a dia, né? No meu outro consultório em Arujá, eu não conseguia diminuir, aumentava muito a demanda de pacientes e por isso que eu fiquei estafada e tive que ir para o Japão. Foi excesso de trabalho. Então, aqui no Brasil, com a Delícia me ajudando, meus pacientes, depois que eu coloco todo mundo em ordem, eles praticamente vêm 2 vezes ao ano para ver se está tudo ok, né? Fazer um acertozinho para dar um puxãozinho de orelha, né? Como é que ele escova melhor aqui ou ali, e só, né? Então, assim, para mim é muito mais tranquilo. Então, estou conseguindo lidar muito melhor com o público aqui de Bragança, né? Então, o fluxo de pacientes está legal, não está tendo aquele esquema tão que me judiava tanto. Ah, legal, fico feliz, Paulo. Maravilha. Dizem que somente eu posso. Então, o que acontece? Creme dental, né, com flúor, o pessoal, os pediatras estão recomendando após 5 anos. Mas é aquilo que eu peço para vocês pensarem. A nossa água tem mais flúor do que no creme dental. Então, qual o sentido de não recomendar um creme dental com flúor? Ao contrário, né, os pediatras teriam que ensinar as mães a diminuir o flúor da água e não do creme dental. Né? Do creme dental ele tem um efeito. Né? O da água, ele está em excesso. Tá? Da água está em excesso. Da água está causando fluorose, não do creme dental. Nunca vi uma criança com fluorose causada por creme dental. Teria que comer todo dia um tubo de creme dental. É muita coisa. Né? Nunca vi isso para causar fluorose. Ok? O flúor, ele é tóxico, sim. Em altas doses, ele é tóxico. Tá certo? Então, assim, a Glister, ela tem a dosagem correta. Tem cremes dentais que tem excesso, tá? O nosso está dentro da lei, está dentro do que o Ministério da Saúde recomenda, tá certo? Agora, o flúor está sim em excesso na nossa água de bebê. Então, observe, entre no site da Sabesp e vejam lá, eles têm ali todo o relatório de quanto de flúor que tem na água de vocês. E aí vocês vão ponderar, tá bem? Se você já está com uma região, né, tem uma quantidade de flúor dentro do aceitável, que é até 0,7, perfeito. Se não, cuidem da água de beber, coloquem filtros, tá certo? E usem creme dental com flúor, né? Fora isso, nosso creme dental é extremamente concentrado. Você não vai colocar uma ervilha numa escova de uma criança. Você só vai tocar, né? Você vai pegar o creme dental, vai dar uma reladinha assim, só na escova e vai usar para escovação, tá? Não vai colocar uma dose normal. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado, então. Tô vendo muitas dúvidas aqui. Deixa eu ver aqui. Após o implante cirúrgico, posso fazer bochecho com o nosso blister? Se o seu cirurgião permitir que você faça bochecho, sim. Tá? Caso contrário, não. Porque às vezes o bochechar é que causa aí pode soltar algum pontinho e tudo mais, tá certo? Gostaram? Então tá joia. Fico feliz. Pessoal de Ribeirão, grande abraço.